Ontem, em vários momentos, os senadores se irritaram quando Pazuello distorceu fatos já conhecidos na tentativa de blindar o presidente Bolsonaro. Vamos chamar a Juliana Morrone lá em Brasília. Juliana, bom dia. Diante disso do que aconteceu no depoimento ontem, o relator da CPI já está falando até em contratar uma agência para checagem de fatos, para saber se é fato ou se é fake. É verdade, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos. Ana, se tivesse um VAR ali na CPI, uma checagem do que estava sendo dito, rapidamente ficaria claro que os fatos derrubaram as narrativas de Eduardo Pazuello. Foram muitas contradições sobre falta de oxigênio, que matou por asfixia pacientes em Manaus, sobre as negociações para a compra de vacinas. Foram mais de 6 horas de depoimento ainda não concluído e já uma série de contradições, entre elas sobre vacinas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o contrato para a compra da vacina da Pfizer tinha cláusulas assustadoras, o que teria atrasado a negociação. Mandamos para os órgãos de controle. A resposta foi: não assessoramos positivamente. Não deve ser assinado. CGU, AGU, todos os órgãos de controle. TCU não deve ser assinado. E nós assinamos o MOU, mesmo com as orientações contrárias. Determinei que fosse assinado. Porque se nós não assinássemos, a Pfizer não entraria com os registros na Anvisa. Ao longo do depoimento, o TCU desmentiu o ex-ministro. Online, uma informação do Tribunal de Contas afirmando que a Corte nunca deu parecer. Eu recebi também aqui, AGU e contrário à compra de vacinas. Vossa Excelência admitiu lá no... Eu reformulo aqui que eu me enganei, era CGU e AGU. Eu peço desculpas. Senadores disseram também que a orientação da CGU e da AGU não era como Pazuello havia dito. Eu tenho aqui a decisão da CGU e da AGU, onde no da AGU, da Advocacia Geral da União, no inciso 4º, diz: parecer no sentido de entender não haver óbices jurídicos intransponíveis à assinatura dos contratos de aquisição de doses de vacina. E na semana passada, o executivo da Pfizer deu declarações diferentes na CPI sobre a negociação. Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Sobre a Coronavac, o ex-ministro disse que não recebeu orientação do presidente para não comprar a vacina chinesa. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas foi o próprio presidente que declarou em outubro que a compra não seria feita. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. O presidente da CPI chamou a atenção do ex-ministro. O habeas corpus lhe protege para que Vossa Excelência não se incrimine. Mas faltar com a verdade pode até dizer: olha, não vai dar prisão, eu estou protegido, mas tenha certeza, ministro, que faltar com a verdade aqui vai dar consequências muito grandes, porque nós não iremos parar enquanto a gente não achar a verdade. Sobre a falta de oxigênio em Manaus, que provocou a morte de pacientes por asfixia, Pazuello foi novamente desmentido. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. A data que o secretário de saúde disse que falou ao telefone com Vossa Excelência foi dia 7 de janeiro. Perfeito. Só quero alertá-lo. Pazuello ainda falou que a falta de oxigênio durou poucos dias. Então, a White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%, mais ou menos 20 e poucos por cento não atendidos. E isso aconteceram por 2 a 3 dias. Entre o 13 e dia 15. No dia 15, já voltou a ser positivo o estoque, o estoque de Manaus.
O senador Eduardo Braga, do Amazonas, se irritou. Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Senadores lembraram que, em meio ao caos, uma equipe do Ministério foi a Manaus orientar o uso de cloroquina sem comprovação científica para o tratamento da Covid. Pazuello poupou o presidente ao negar que o remédio era aposta de Bolsonaro. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Quando foi perguntado por que deixou o ministério, Pazuello disse: Missão cumprida. A declaração irritou o senador Humberto Costa, do PT. Vossa Senhoria, o que fez de relevante foi tentar mudar a maneira como o Ministério da Saúde informava o número de mortes, o número de pessoas acometidas. Para quê? Para maquiar, porque o presidente da República disse que não aguentava mais ver o Jornal Nacional mostrando. Foi preciso a imprensa se organizar, se articular num consórcio para o povo brasileiro poder saber como andava a evolução da doença. Eu não acho que isso seja um dever cumprido, senhor ministro. Pazuello não falou nada. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que não é da CPI, acompanhou o depoimento todo e retrucou quando o presidente da comissão pediu respostas mais objetivas. Só para não parecer que é uma estratégia do depoente ficar lançando resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. A sessão da CPI foi suspensa porque a comissão não pode funcionar ao mesmo tempo da sessão do plenário do Senado. O depoimento seria retomado, mas não foi. Enquanto esperava, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou mal, segundo os senadores. O senador Otto Alencar, que é médico, socorreu Pazuello. Perdeu o sangue do cérebro, estava muito pálido, acontece muito isso. Peguei e coloquei ele no sofá, deitado, com as pernas para cima, para o sangue voltar para o cérebro. Isso acontece muito com as pessoas, ficam muito tempo em pé, às vezes se emociona demais. Eduardo Pazuello deixou o Senado rodeado de seguranças. Negou que tivesse passado mal. Depois da sessão, o relator da CPI, Renan Calheiros, tomou uma decisão. Eu vou sugerir ao presidente da comissão e ao vice-presidente a contratação de uma agência checadora da verdade para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pela primeira vez, possa acompanhar online e checar essas mentiras que reiteradamente estão sendo ditas na Comissão Parlamentar de Inquérito.